Boa noite, turma. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar hoje a nossa terceira aula da disciplina de exames contrastados. Hoje nós vamos estudar os outros 3 exames contrastados que vão fechar a disciplina. Nós estudamos 3 até agora, hoje estudaremos os outros 3. Na segunda-feira, dia 24, nós faremos uma aula de revisão geral, onde serão revistos os pontos principais de cada um dos exames estudados. Próxima quinta será a apresentação dos seminários e também a entrega dos trabalhos. E na próxima sexta-feira, a prova, onde a gente finaliza a disciplina. Quando acabar essa disciplina, a próxima será a disciplina de radioterapia, também comigo, como professor. Vamos iniciar a aula de hoje relembrando o que foi visto na aula passada. Então, até o momento, nós estudamos até agora 3 exames contrastados, que foram os exames de esofagograma, que é o exame contrastado que estuda o esôfago e o estômago, utiliza como meio de contraste o sulfato de bário, e sua via de administração é a via oral. Estudamos também um segundo exame contrastado, que foi o enema opaco. O enema opaco, ele também utiliza o sulfato de bário como meio de contraste, mas ele muda a via de administração. A via de administração do enema opaco vai ser a via endocavitária, a via retal. Vai também utilizar o sulfato de bário como meio de contraste. E esse exame, ele estuda o intestino grosso, reto, intestino delgado, região intestinal. O terceiro exame contrastado que nós estudamos foi a urografia excretora. A urografia excretora é o exame contrastado que estuda o sistema urinário, o sistema renal, onde vai estudar os rins, os ureteres e a bexiga. Na urografia excretora, o meio de contraste utilizado será o iodo e sua via de administração vai ser a via intravenosa. Passando só mesmo para relembrar, durante a revisão da próxima aula, que será segunda-feira, eu vou falar um pouco mais especificamente sobre cada um desses exames, alguns maiores detalhes, indicações, contraindicações, o que estuda, essas coisas. Então, para realmente iniciar a nossa aula de hoje, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. Então, como eu já falei, acho que na primeira aula, não adianta nada a gente sonhar, a gente querer uma profissão, a gente querer um emprego, se a gente não se preparar para ele hoje. Então, não sei se vocês sabem, se vocês acompanham, mas a radiologia aqui no Vale do Açu, aqui na região, ela está com um mercado de trabalho muito amplo, como nunca teve em sua história. Só a nível de comparação, quando eu comecei meu curso de radiologia, acho que 2013, talvez, a Sul só tinha 2 equipamentos de raio-x. Só tinha um equipamento de raio-x de 8ª rosado, com um profissional atuando, e o equipamento de raio-x do hospital regional, com 6 profissionais atuando. Ou seja, não tinha onde trabalhar na cidade. Não tinha como trabalhar na cidade. Hoje, a Sul, ele tem uma quantidade de equipamentos de raio-x muito maior. Então, nós temos clínicas odontológicas com equipamento odontológico. Nós temos outra clínica particular, que é a Clínica Viver, com outro equipamento. Nós temos prefeituras vizinhas adquirindo equipamentos. Então, Itajá já tem equipamento de raio-x para funcionar. Alto Rodrigues já tem equipamento. Macau tem equipamento, e agora era muito antigo, comprar equipamento novo. O Hospital Regional tem equipamento portátil. Então, a amplitude e a gama de crescimento para o mercado de trabalho na radiologia vem crescendo muito. Como eu coloquei no grupo hoje, a Sul também vai ter sua primeira tomografia, certo? Então, isso é mercado de trabalho. E quem vai assumir esse mercado de trabalho?
são vocês. Eu já tenho 4 empregos, como é que eu vou trabalhar em mais um? Não tem como. A maioria dos profissionais que trabalham na radiologia já tem 2, 3, 4 empregos. Então, quem vai assumir esse campo, esse mercado de trabalho, são vocês enquanto alunos. Não vai vir ninguém de fora para assumir, não. É isso. É vocês mesmos que vão assumir, vocês que são o futuro da profissão. Mas para vocês serem esse futuro, vocês têm que se preparar para ele hoje. E como se prepara? É estudando, é se dedicando, não tem outro caminho. Porque para quando a oportunidade surgir, vocês estarem preparados. Eu não sou de falar muito, não, mas eu vou contar uma historiazinha rápida para vocês. Não é nem para servir de motivação, mas é só mais para vocês entenderem como as coisas, elas às vezes não saem como a gente planeja. Quando eu terminei meu curso, comecei acho que em 2013, terminei, nem lembro direito, mas acho que em 2014, 2015 eu estava terminando. Eu era aluno, estava terminando o curso e já era professor, porque eu já tinha as especializações, né? Mesmo durante o curso eu tinha especializações, e como a cidade não fornecia professor de matérias muito específicas, e eu quase todos eu já tinha artigo, já era palestrante, a coisa toda, eu já dava aula. Mas mesmo assim, quando eu me formei, eu fiquei quase 3 anos desempregado, sem trabalhar na radiologia. E o pessoal dizia, a IAC só faz estudar, dá aula, mas cadê? Não trabalha na radiologia, não tem carteira assinada, não trabalha na radiologia, não sei o quê. Então, às vezes, as coisas elas não acontecem tão rápidas. E a gente também não pode se desistir, a gente tem que se manter sempre motivado para estudar, para quando a oportunidade aparecer, a gente estar preparado. Para mim, a oportunidade demorou a aparecer, como eu contei anteriormente, a Sul não tinha onde trabalhar, cheguei a passar em 2 concursos antes, mas na época tinha, vocês já ouviram falar, chamado de prova de título, né? E tem a pontuação da prova, eu sempre ficava entre os primeiros, mas aí quando ia para a prova de título, como eu não trabalhava, né? Aí eu ia lá para baixo, e a Sul não tem onde trabalhar. Então, esse processo de desemprego, somente dando aula, demorou quase 3 anos. Então, por mais que demore para vocês também, não desistam. Não é fácil, tem muito julgamento, pessoas que querem que vá para outra área, que dizem que o mercado de trabalho é fechado, tem um custo financeiro também, para fazer cursos e para congressos, se gasta dinheiro com isso, obviamente, e não é fácil para ninguém. Mas, quando se trabalha, a melhor hora para se trabalhar é a radiologia. A radiologia é uma área que, quando você está trabalhando nela, você diz, caramba, essa área é fantástica. Então, por mais que futuramente, quando vocês terminarem o curso, a oportunidade não apareça para vocês de imediato, não desista, não abaixe a cabeça, não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir, porque às vezes demora, nem sempre vocês vão arrumar um emprego um mês depois da formatura. Mas se vocês se prepararem, se dedicarem, se vocês botarem na cabeça que quer isso para o futuro de vocês, é um trabalho muito bom. E o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito propício para vocês, enquanto alunos e futuros profissionais, entrarem na radiologia como professor, como técnico, mesmo atuando em hospital, em clínica. E então, se vocês quiserem isso mesmo, levar para frente, o momento é esse e vocês estão no caminho certo, mesmo com todas as dificuldades. Vamos começar falando sobre o nosso 4º exame contrastado, que é o primeiro exame contrastado da nossa aula de hoje, e que é o exame contrastado que é chamado de mielografia. A mielografia é o nome dado ao exame contrastado que estuda a medula óssea. Então é um nome um pouco diferente, mas a partir do momento que a gente já vê nessa primeira frase que nós temos um exame contrastado que estuda a medula óssea, a gente já aprende o quê? A gente já sabe outras 2 coisas. Primeiro, qual sua via de administração? Porque lembra que nós estudamos as vias de administração? Estudamos via oral, pela boca, endocavitária ou retal, orifícios naturais, intravenosa, pela veia. E estudamos também a intratecal. E a intratecal é uma via de administração muito específica, onde o meio de contraste é administrado somente pelo médico, porque ele vai ser administrado diretamente no canal medular, na região lombar da coluna do paciente.
Então, a mielografia é o exame contrastado que exatamente utiliza essa via de administração. É por isso que eu trouxe esse exame aqui, para durante a disciplina vocês conseguirem ter todos exemplos de todas as opções, todos os meios de contraste, todas as vias de administração. E na mielografia, a via de administração utilizada vai ser a via de administração intratecal. Então, se nós temos um exame que estuda a região medular, o canal medular do paciente, a medula óssea, a sua via de administração vai ser a via intratecal. E o meio de contraste utilizado, obviamente, vai ser o iodo. Só que como a mielografia é um exame muito, entre aspas, arriscado devido à região ser muito sensível, ela tem uma característica que somente vai ser utilizado na mielografia o iodo não iônico. E o porquê disso vocês já sabem, porque como a gente sabe, o iodo não iônico, ele é melhor, né? Ele diminui a chance de causar reações alérgicas ao paciente. Então, a mielografia tem essas duas características que são muito peculiares. A primeira é que o contraste utilizado é somente o iodo não iônico, diferente dos outros exames, que o meio de contraste é o iodo, mas aí pode variar de iônico ou não iônico, mas a mielografia não. A mielografia tem essa característica de ser utilizado somente o iodo não iônico. E a outra é a sua via de administração, que é a via intratecal, ou seja, no canal medular do paciente. E quem vai administrar o contraste, nos outros exames varia. A equipe de enfermagem pode administrar contraste, a equipe médica, mas na mielografia, somente a equipe médica pode fazer a administração do contraste. Então, nós da radiologia não podemos em nenhum exame administrar, e no caso da mielografia, nem mesmo a equipe de enfermagem pode. Então, o exame consiste na introdução, na administração de uma substância de contraste. A via de administração vai ser a via intratecal. Vai ser feita uma punção na região lombar, normalmente entre L3 e L4, no espaço espinhal, também chamado espaço subaracnóide. E aí vão ser feitas radiografias ou tomografias computadorizadas para se estudar essa região do canal medular. O meio de contraste utilizado vai ser o meio de contraste hidrossolúvel, Como vocês sabem, a região da nossa medula óssea, do nosso canal medular, também é produtora de glóbulos vermelhos, também é produtora de sangue, contém líquido, Nós temos líquido entre nossos ossos, entre nossas vértebras, que vai servir como um amortecimento dos ossos, da coluna. Então, tem que ser um meio de contraste hidrossolúvel e, consequentemente, que também seja lipossolúvel, que no caso é o iodo. E como a gente comentou, nesse caso tem que ser o iodo não iônico, devido à sensibilidade, devido à região ser muito sensível. Então, nós temos a via de administração intratecal, ou seja, o meio de contraste ele vai ser administrado pelo médico diretamente no canal medular. Vocês conseguem ver aqui nessa imagem radiológica a parte lombar do paciente, as vértebras do paciente, e no meio delas nós temos um canal. E esse canal ele é utilizado também para estudo. Então, pacientes que sofrem de hérnia de disco, tem a diminuição do espaço discal, ele pode ser estudado. Como nós conseguimos ver nessa imagem, veja que o meio de contraste ele passa pelo meio das vértebras, no canal medular, e de repente, quando chega nessa região, há um bloqueio. Veja que aqui não tem a linha branca, que no caso aqui é o contraste dando um destaque, uma diferenciação na estrutura. De repente há um bloqueio. Então esse bloqueio da visualização é bem característico de uma hérnia de disco. Então a mielografia estuda essa questão do canal medular. Via de administração intratecal, meio de contraste utilizado, o iodo não iônico. Devido à sua via de administração ser muito sensível, é comum o paciente ele ficar um pouco apreensível. Então, entra toda aquela questão que nós vemos estudando em todos os exames, de ser feita uma boa orientação, ser feita uma boa anamnese do paciente, acalmá-lo. No caso desse exame, inclusive, pode ser administrado um relaxante muscular, um sedativo. Claro que isso vai depender do estado clínico e físico do paciente e também do procedimento médico, já que é o próprio médico que vai administrar o meio de contraste. Como a gente já estudou em outros exames, essa questão de sedativo, de relaxante muscular,
nem sempre é aplicável, né? Em alguns outros exames, como o médico, como aquele organismo depende muito do funcionamento, de como está o estado clínico do paciente. Então, se o paciente tomar algum tipo de sedativo, aquele organismo vai diminuir muito o seu funcionamento, vai desacelerar muito, ficar muito lento e vai acabar prejudicando a realização do exame. No caso da mielografia, não passa por isso. Então, caso o médico ache necessário, independente do paciente estando sedado ou não, a região do canal medular vai continuar funcionando. Então, se o médico achar necessário, pode sim aplicar um relaxante muscular, algum tipo de sedativo no paciente. Claro que sempre antes todo o procedimento vai ser explicado as possíveis reações alérgicas, as situações que podem acontecer, que por mais que nesse exame, com certeza estará sendo utilizado o iodo não iônico, como a gente estudou, mesmo ele sendo não iônico, ele tendo uma menor osmolalidade, ele tendo uma menor concentração de iodo, consequentemente baixa toxicidade, ainda existe sim a possibilidade de causar reações alérgicas. E todo esse processo de anamnese, de conversa, de orientação ao paciente, tudo isso é feito antes do início do exame. Então, o paciente ele vai ser posicionado num posicionamento lateral, com a coluna flertida. Esse posicionamento que nós estamos vendo aqui, esse posicionamento lateralizado, algumas pessoas chamam de posição fetal, né? Que é quando o paciente ele coloca as mãos como se fosse dormir do lado do rosto e encolhe um pouquinho o corpo. Esse posicionamento ele serve para abrir um pouco dos espaços intervertebrais da região lombar. Então, entre nossas vértebras, nós temos uma esponjinha, que é chamada de espaço intervertebral, ou popularmente chamado de espaço discal. Essa é como se fosse uma esponja. Essa esponja ela serve para que uma vértebra não roce na outra, não encoste na outra, porque senão o osso vai ficar encostando no outro e vai gerar dor, além do próprio desgaste ósseo. E aí, quando a gente faz esse posicionamento mais flertido, mais angulado, aí o médico ele consegue abrir um pouco esse espaço, gera uma curvatura na região, onde vai facilitar para ele fazer a punção, para ele colocar a administração, fazer a administração do contraste. E aí, com o passar dos anos, é muito comum, de acordo com o estilo de vida do paciente, que esse espaço, essa esponja, né, esse espaço intervertebral, ele vá se desgastando, vá diminuindo. E aí gera o que popularmente se chama de hérnia de disco, que é quando esse espaço está muito pequeno, ou então o que popularmente se chama bico de papagaio, que tecnicamente é chamado de osteófitos marginais, que é quando uma vértebra ela começa a criar um bicozinho de papagaio. Depois eu posso até pegar um raio-x lá da clínica e mandar para o grupo e explicar a vocês como no raio-x se apresenta tanto a hérnia de disco quanto o bico de papagaio, para vocês entenderem como funciona essa questão das nossas vértebras da região da coluna. E a mielografia ajuda muito nesse estudo, já que é um exame contrastado. Então, vai ter um estudo muito mais aprofundado, muito mais específico, consequentemente ajudando bastante no diagnóstico. Eu estou, segunda-feira pela manhã, eu escolho algumas imagens, e aí eu mando no grupo, e falo para vocês explicando, mesmo que o exame seja sem contraste lá na clínica, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa questão dos espaços intervertebrais, o que é uma hérnia de disco, o que é um bico de papagaio, por que chama-se de bico de papagaio, esse tipo de curiosidade que é muito comum no dia a dia da radiologia. Então, a mielografia é o exame contrastado que vai estudar a região do canal medular. Consequentemente, se nós temos um exame que estuda o canal medular, a sua via de administração vai ser a via intratecal. Por quê? Como nós vimos na disciplina passada... Oi, Cris, boa noite. Como nós vimos na disciplina passada, intratecal é quando a substância é administrada no canal medular, certo? Então, nós temos um exame aqui específico que estuda essa região do corpo, o canal medular. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Lembrando, é importante vocês registrarem isso para colocar na prova, que nesse exame específico da mielografia, obrigatoriamente tem que ser o iodo não iônico, devido a ser uma região muito sensível, ser um exame muito sensível, então tem que ser obrigatoriamente ser utilizado o iodo não iônico. Diferente, por exemplo, do exame que nós estudamos ontem,
onde nós estudamos a urografia excretora. É óbvio que se puder ser utilizado o iodo não iônico, como nós estudamos, é melhor. Mas em casos que não tenha, que não forneça, pode ser utilizado o iodo iônico, sim. No caso da mielografia, não tem essa variação, como é um exame com muitas peculiaridades, então, obrigatoriamente, na mielografia, tem que ser utilizado o iodo não iônico. Então, quando vocês forem colocar na prova, quando vocês forem falar o exame estuda o quê, o tipo de contraste utilizado, a via de administração, na mielografia, vocês têm que colocar que o meio de contraste utilizado é o iodo, mas o iodo não iônico. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês irem ilustrando sobre o exame. Então, o vídeo aqui não tem áudio, mas eu vou explicando. O vídeo aqui está mostrando como é composto o nosso canal medular. E veja aqui, nesse pause, o que eu estava falando. Nós temos as nossas vértebras, que são formadas por cervicais, onde nós temos 7 vértebras cervicais. As vértebras torácicas, onde nós temos 12 vértebras torácicas. E as vértebras lombares, que nós temos 5 vértebras lombares. E lá embaixo, a região sacral, onde nós temos mais 2. Então, veja que entre uma vértebra e outra, há o que nessa imagem aparece um pouquinho azul. Essa região azul é que é chamada de espaço intervertebral ou espaço interdiscal, que serve como um amortecedor, já que a região da coluna é onde é sustentado todo o nosso peso. Então, vocês imaginam, é por isso que as coisas no corpo humano são tão perfeitas, que se vocês olharem, mesmo por essa imagem, vocês vão ver que esse espaço é maior aqui na região lombar do que aqui em cima na região torácica. Porque na região lombar, por estar mais para baixo, aguenta, sustenta maior peso, maior pressão. Então, na região baixa do nosso corpo, na região lombar, um pouquinho acima da nossa bunda aí, lá no final das costas, imagina o quanto de peso essa região não sustenta, de pressão, de toda a nossa região torácica, região abdominal, os membros superiores. Então, fica muita pressão. E as coisas são tão perfeitas que é por isso que essa região tem esse disco, essa esponja ainda maior, para conseguir suportar maior esse peso, diferente da região torácica e da região cervical, que naturalmente existe essa, entre aspas, esponja, mas ela é menor. Então, essa esponja ela tem essa característica para que diminua, para que evite de um osso ele começar a encostar no outro. E com o passar dos anos, é até natural, principalmente hoje, no nosso dia a dia, onde a gente bagunça muito nossa coluna, né? É muito comum ter dores de coluna. Então, a tendência é que esse espaço ele vá diminuindo e gerando dores. E aí, como eu disse, tem duas patologias que são muito associadas a isso. A primeira é a chamada hérnia de disco e a segunda é a chamada bico de papagaio. Então, nós temos aqui os espaços intervertebrais e no meio de toda essa região que cruza toda a coluna, nós temos o chamado canal medular. O canal medular é uma linha que vai ligar toda a coluna, todas as vértebras, né, coluna vertebral do nosso organismo. E é onde exatamente o meio de contraste vai ser administrado. Ou seja, nós conseguimos estudar toda a coluna vertebral do paciente. O contraste, ele vai ser administrado nessa região. Aqui o vídeo está mostrando o que o exame contrastado, a mielografia estuda. Então, dores, tumores, diminuição do espaço intervertebral, tudo isso a mielografia vai conseguir estudar. O paciente vai ficar na posição lateralizada, né, como nós estudamos. Esse posicionamento vai ajudar a abrir os espaços intervertebrais. Veja que no vídeo aparece uma tonalidade um pouquinho azul aqui. Essa tonalidade um pouquinho azul está usando como referência aquilo que eu falei, de que nesse exame, se o médico achar necessário, ele pode passar algum tipo de relaxante muscular, já primeiro, que é o próprio médico que vai realizar a administração, não é a equipe de enfermagem, e também porque diferente de outros exames que nós estudamos, o organismo, mesmo o paciente tendo tomado algum sedativo, tendo tomado algum relaxante, essa região vai continuar funcionando normalmente. Então pode ser colocado um sedativo,
e posteriormente vai ser feita a administração do contraste. Contraste utilizado, iodo não iônico, via de administração via intratecal. O contraste vai ser administrado na região do canal medular e aí vai se espalhar por toda a região e o médico vai poder estudar toda a coluna vertebral do paciente. E aqui nós temos exemplo de radiografias de como fica o exame. Após a administração do contraste, vão ser feitas radiografias. Aqui nós temos a região lombar e veja que a gente vê uma linha no meio e essa linha vai possibilitar o estudo específico de toda a região. Vou mostrar um outro videozinho aqui para vocês. Antes de eu iniciar o vídeo, alguém poderia me dizer que equipamento está sendo usado nesse exame aqui, onde eu pausei, desse vídeo? O nome do equipamento e o porquê vocês acham que é? Nesse pause aqui, o médico está claramente utilizando o equipamento de radioscopia. Por quê, Iago? Veja, radioscopia é quando o quê? Mostra imagens em formato de vídeo em tempo real. Então, veja que o médico, ele sequer está olhando para o paciente, ele está olhando diretamente para o monitor. E lembra daquela característica que eu falei, que a radioscopia, a fluoroscopia, tem um formato arredondado, então a gente consegue ver tanto na tela do computador, quanto aqui na imagem, um formato arredondado, e o médico olhando para a região do computador. Então, isso aqui é um exemplo de estar sendo utilizado a radioscopia, equipamento que mostra imagens em formato de vídeo, imagens em tempo real. Mais uma vez aqui, a imagem num formato mais arredondado, diferente das outras áreas da radiologia, onde a gente é acostumado com imagens no formato quadrado. Por que no formato quadrado? Quando vocês forem no regional, vocês viram que é a chamada colimação. E a colimação, ela é num formato quadrado. Já na radioscopia, o tubo dela é mais arredondado, então é muito comum essa simbologia. Então vai ser feita a administração do meio de contraste do iodo não iônico, via intratecal, né, no canal medular do paciente. Quem faz a administração dessa substância nesse exame é diretamente o próprio médico. Em alguns casos, o ideal é que seja, inclusive, o médico anestesista, né, que é muito acostumado. O meio de contraste, o iodo não iônico, vai se espalhar na região. Veja aqui embaixo que nós temos a parte das vértebras, a parte óssea, os espaços intervertebrais e o canal medular cruzando, cortando toda a região de toda a coluna vertebral. Então, vai ser possível se analisar, se estudar toda a região. O contraste se espalha e o médico vai poder fazer um estudo bem amplificado. Então, o paciente ele vai ficar nessa posição lateralizada, né? Como eu falei, algumas pessoas chamam de posição fetal, enfim, mas um posicionamento mais lateralizado, com a cabeça um pouco flertida, que vai ajudar a abrir mais esse espaço intervertebral na região lombar, onde vai ser feita a administração do contraste. Ah, Iago, se o exame estuda toda a coluna, por que tem que ser administrado exatamente entre L3 e L4? Tem que ser na região lombar. Porque, como eu falei no exemplo daquele vídeo, as vértebras lombares, elas têm um espaço intervertebral um pouco maior. Então, facilita na administração do contraste. Porque nós temos um osso em cima e um osso embaixo, que são literalmente as colunas, né? As vértebras. E no meio dela nós temos uma esponjinha, que é exatamente onde a seringa tem que entrar para fazer a administração do contraste, porque a seringa não vai entrar no osso, né? Tem que ser no espaçozinho intervertebral, na esponjinha. Então, essa esponjinha é um pouco maior na região lombar. E o paciente fica nesse posicionamento lateralizado, um pouquinho com a cabeça para baixo, coloca um pouquinho o meu corcunda, né? Só que ele está deitado, para abrir ainda mais esse espaço, para facilitar a administração do contraste.
Pode ser administrado um anestésico, né, com sedativo, um relaxante muscular, como nós falamos. A área pode ser anestesiada e posteriormente vai ser feita uma punção lombar. Vai ser através da pele, né, nos tecidos próximos ao espaço subaracnóide, supraespinhal. Aqui está mostrando um exemplo. Vai ser utilizado uma agulha grande, relativamente grande, né, porque tem toda a região do tecido e também do próprio espaço intervertebral a ser perfurado. Então, vai ser utilizada uma agulha 22G, que é essa mais escurinha, essa preta, e também utilizada uma seringa de 5cc, onde vai ser colocado o meio de contraste hidrossolúvel, né, iodo não iônico. Após ser feita a punção, vai ser feita a administração do contraste. Vai ser colocado na região, por isso que tem que ser uma seringa longa. Veja por essa imagem pequenininha na superior esquerda de vocês, o quanto a seringa tem que atravessar. Porque nós temos a nossa pele, é uma região que não contém muitos músculos, mas contém um pouco de gordura. Posteriormente, tem que atravessar todo o espaço intervertebral, aquela esponjinha que nós vimos, para chegar no canal medular e aí sim ser administrado o contraste. Então, por ser uma via de administração de difícil acesso e numa região muito sensível, no caso da mielografia, além de ser utilizado somente o iodo não iônico, ela tem outra característica, que somente quem vai administrar o contraste vai ser apenas o médico. Então, a mielografia é um exame radiológico contrastado, que estuda o canal medular, utiliza o iodo não iônico como meio de contraste, e a sua via de administração é a via intratecal. E vai ser realizado quando os sintomas do paciente indicam presença de algum tipo de lesão nessa região do canal medular. Como nós vamos falando, vimos no vídeo exemplo de tumores, hérnia de disco, qualquer variáveis, né, múltiplas lesões que estejam relacionadas a essa região das vértebras. Existem outros exames para estudar, por exemplo, com a tecnologia que nós temos hoje, a ressonância magnética consegue se estudar muito bem lesões nessa região vertebral. Então, não sei se vocês já fizeram ou conhecem alguém da família, algum colega que fez, mas é muito comum um paciente que alega dores nas costas, vai fazer um raio-x, o ortopedista olha e diz, não, vou solicitar uma ressonância, porque para essa região do corpo, tanto para a região da coluna como para a região da cabeça, a ressonância é um exame muito bom, consegue mostrar muito bem. Mas em alguns casos, até mesmo com a ressonância, o médico ele não consegue estudar algumas lesões. Então, ele pode solicitar uma mielografia, ou seja, um exame da região do canal medular, um exame com contraste da região do canal medular. O exame vai permitir analisar, né, qualquer tipo de anomalia que esteja na região de toda a coluna vertebral. Quando vocês verem esse termo, coluna vertebral, a gente está tratando da coluna que vai do nosso pescoço até a parte de baixo. Então, a coluna vertebral é o conjunto completo. E esse conjunto completo de coluna, como eu falei, é dividido em três. A coluna cervical, que é a do pescoço, onde nós temos de C1 a C7, C de cervical, né, e nós temos 7 vértebras, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Depois, nós temos a torácica, que fica presente na região dorsal, né, na região do nosso peito. Então, nós temos dentro da torácica, de T1 até T12, nós temos 12 vértebras torácicas. E mais na parte de baixo, nós temos a região lombar, que vai de L1 até L5, que são 5 vértebras lombares. E aí, mais embaixo, nós temos ainda 2 sacrais, que é chamada de S1 e S2, mas que elas compõem também a região lombar. Quando elas são analisadas todas de maneira completa, é chamada de coluna vertebral, porque está pegando todas as colunas juntas. E a mielografia consegue estudar toda a região, toda a coluna vertebral. Exatamente porque temos um canal, que é chamado de canal medular, e esse canal medular fica dentro e cruza toda essa região da coluna. Mas, como eu disse, o mais comum é a presença de lesão na região lombar, devido à região lombar, ela tem um sobrepeso, ela tem uma carga maior do que a região torácica e a região cervical. Então, só a nível de comparação. Aqui na região cervical, nós temos uma pouca pressão, uma pouca concentração de peso. Na região torácica, nós temos um pouco mais, mas na região lombar, um pouco mais embaixo, ela está sustentando, ela está segurando
toda a região torácica, a região da cabeça, então a concentração de peso em cima dela é um pouco maior. Então é comum na região lombar, apesar de ter um espaço intervertebral maior, como nós vimos, é mesmo assim apresentar maiores lesões. E aí, pessoal, até agora, estão entendendo? Tá beleza? Certo, certo. Sim, estou entendendo. Beleza. Então, só reforçando, mielografia é o exame contrastado que estuda o canal medular, como eu expliquei agora nessa questão da coluna. Sua via de administração é a via intratecal, por isso que eu disse que seria importante nessa disciplina vocês terem aprendido bem essa questão das substâncias e das vias de administração. Então, aquilo que nós vimos de intratecal está sendo utilizado aqui, né? Intratecal é quando o meio de contraste é administrado na região lombar, no canal medular, que é o que se usa, o que se estuda na mielografia, com uma peculiaridade, como nós já aprendemos, a mielografia só pode administrar o contraste a equipe médica. Então, nós da radiologia nunca administramos contraste, a equipe de enfermagem, em muitos casos, pode administrar, mas no caso da mielografia, somente a equipe médica pode administrar o contraste, devido a isso que nós já estudamos da dificuldade do acesso à região. E utiliza o meio de contraste iodo não iônico. Então, sobre as contraindicações da mielografia, então envolve tudo aquilo primeiramente de contraindicações relacionadas ao iodo, mesmo sendo utilizado o iodo não iônico, a gente sabe que pode existir reações alérgicas. O exame é contraindicado quando há presença no sangue, né, de sangue no espaço cérebro-espinhal. Então, o paciente que tenha sofrido algum dano, que tenha tido algum problema sério nessa região, o exame ele deve ser evitado, porque mesmo assim o iodo não iônico ele é um pouco tóxico, um pouco químico. É contraindicado também para pacientes que realizaram algum tipo de punção lombar, pois pode resultar no extravasamento do meio de contraste, para o espaço através do orifício deixado pela punção anterior. Então, esse tipo de extravasamento não é o ideal, porque como nós estudamos, apesar do iodo ele ser hidrossolúvel, o ideal sempre é que não haja extravasamento. Mas, de maneira geral, a mielografia não tem tantas contraindicações, é um exame relativamente seguro, se feito da maneira correta. Então, os pontos principais da mielografia: estuda o canal medular, via de administração intratecal, meio de contraste utilizado, iodo não iônico. Podemos passar para o segundo exame contrastado? Certo, então vamos passar para o segundo exame contrastado de hoje, que é o quinto a ser estudado, que é a histerosalpingografia. Então, a histerosalpingografia, que esse nome aí grego, né, um nome muito comprido, também popularmente chamado de HSG. E a histerosalpingografia é um exame contrastado, né? Então, é um exame que vai utilizar o meio de contraste e é um exame que vai estudar o sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente já tem uma característica que é um exame apenas realizado em mulheres. Então, a histerosalpingografia, ela estuda todo o reprodutor feminino, o sistema reprodutor feminino, que é formado pelo quê? Pelo útero, pelas trompas e pelo ovário. Então, essa é a formação do sistema reprodutor feminino, e a histerosalpingografia é um dos exames contrastados mais clássicos, assim. Então, se vocês forem pesquisar, baixar a apostila, sempre vocês vão ver assuntos sobre a histerosalpingografia, porque é um exame contrastado muito antigo e que no Brasil ele ficou muito famoso, principalmente na década de 90. Depois eu vou explicar o porquê. Então, a histerosalpingografia é o exame radiológico contrastado que vai se estudar o sistema reprodutor feminino. Então, se nós temos um exame que vai estudar o sistema reprodutor feminino, a sua via de administração vai ser a via endocavitária, mas com uma diferença. Se comparada com o enema opaco, lembra, enema opaco é endocavitário também, mas é via retal. A histerosalpingografia é endocavitário, mas no caso não vai ser retal, vai ser diretamente no útero, certo? Então é um procedimento médico, ou seja, assim como a mielografia, a histerosalpingografia
também é um exame que tem por característica só poder se administrar o contraste à equipe médica. No caso da mielografia, é indicado sempre ser o médico anestesista, e no caso da histrossalpingografia, sempre ser um médico ginecologista. Pois, na verdade, se trata de um exame parecido com o exame ginecológico, parecido com o popularmente o pessoal chamava antigamente de Papa Nicolau. O meio de contraste utilizado vai ser o iodo. Ah, professor, por que o iodo? Porque nas trompas uterinas contém líquido. Então, se for administrado sulfato de bário nessa região, poderá haver algum tipo de problema. Então, tanto dentro do útero, quanto principalmente na região das trompas, há a presença de líquido. Então, a histrossalpingografia se utiliza um meio de contraste hidrossolúvel, que no caso é o iodo. E a via de administração vai ser a via endocavitária. Mas no caso da histrossalpingografia, como eu disse, endocavitária mais diretamente no útero. Diferente do enemopac, que é endocavitária, mas é retal. Então, a histrossalpingografia, o objetivo do exame é o estudo das trompas uterinas, verificar se elas estão obstruídas, desobstruídas, dilatadas, e pode também dar informações sobre a questão anatômica do útero, malformações uterinas. E por que eu disse que esse exame ele é muito comum? Porque muitas mulheres, isso é muito comum, elas terem, primeiro, dificuldade para engravidar, e algumas mulheres ainda sofrem de abortos repetitivos, ou seja, abortos espontâneos que acontecem de maneira repetitiva, mais de uma vez. Isso normalmente está relacionado ou à obstrução das trompas uterinas ou problema de má formação na região do útero. Então, a histrossalpingografia é um exame radiológico que consegue estudar essa região. É o único exame possível? Não. Hoje em dia existem diversos outros exames, mas a histrossalpingografia é uma dessas opções. É um exame muito comum, muito utilizado para estudo da questão da infertilidade, né? Infertilidade feminina. Coloquei infertilidade feminina porque nós sabemos que existe também a infertilidade masculina, mas no caso aqui é um exame do sistema reprodutor feminino. Mas algumas vezes pode acabar, esse texto aqui, mas algumas vezes pode acabar ajudando a paciente a engravidar, já que o líquido contraste utilizado durante o exame pode desentupir as trompas obstruídas, facilitando a fecundação. Esse texto aqui, depois eu vou explicar a eles o porquê isso pode acontecer. Então, a histrossalpingografia é um exame radiológico contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino e sua via de administração vai ser a via endocavitária, vai ser pelo útero. Então, para ilustrar, vou começar mostrando um videozinho aqui a vocês. Então, aqui nós temos o estudo anatômico do sistema reprodutor feminino. Nós temos aqui o canal. Aqui nós temos diretamente o útero. Nas laterais, nós temos as trompas, também chamada de trompas uterinas, trompas de falópio. E aqui embaixo, nós temos a região do ovário. A via de administração vai ser a via endocavitária, vai ser diretamente no útero da mulher. Como eu disse, devido à sua via de administração, é a via de administração realizada apenas pelo médico, pela médica ginecologista. Mas no caso aqui desse exame, não pode ter anestesia. Enfim, é como um exame, um exame Papa Nicolau, né? Exame ginecológico. Vai ser administrada, vai ser colocado o acesso para ser administrado o meio de contraste. Meio de contraste utilizado, o iodo. O iodo ele vai se espalhar, vejam aqui na direita a diferença, a mudança na radiografia. Então, quando estamos sem um contraste, nós conseguimos ver apenas a parte óssea, e quando o contraste é administrado, a gente começa a estudar tanto a formação uterina, como também na região das trompas. Então, acho até que eu já tinha mostrado esse vídeo a vocês na outra aula, mas como funciona? O meio de contraste ele se espalha na região
E do mesmo jeito que o meio de contraste está se espalhando aqui na região, da mesma forma vai ser o espermatozoide. Mas a partir do momento que o espermatozoide ele não conseguir cumprir esse papel de passar pelas trompas até chegar ao ovário, consequentemente não tem como a mulher engravidar. No caso aqui dessa paciente, desse exemplo específico, veja que o meio de contraste ele passa apenas para um lado, ele consegue se espalhar apenas por um lado da paciente. Essa paciente aqui, ela pode engravidar? Ela pode engravidar, mas em termos matemáticos, a chance aqui ela caiu 50%, porque uma das trompas delas está obstruída. Então, se o meio de contraste, se o iodo que é hidrossolúvel não consegue passar, consequentemente o espermatozoide não vai conseguir passar para conseguir realizar a fecundação. Então, por que em um texto eu coloquei, tem escrito lá que em alguns casos pode acontecer de a paciente não estava engravidando, não consegue engravidar, mas após fazer o exame, conseguir. Isso ficou muito comum, de maneira, entre aspas, informal no Brasil na década de 90. Então, algumas pacientes começaram a fazer a estrossalpingografia, pacientes inférteis, que não conseguiam engravidar, e após o exame, sem um tratamento, sem algo mais complexo, elas passaram a engravidar. Isso se tornou um burburinho muito grande e começou a se acontecer, onde isso se tornou quase que um sonho das mulheres. Eu vou fazer o exame porque eu não consigo engravidar, mas se eu fizer a estrossalpingografia, eu vou conseguir, porque fulana tal fez e conseguiu. O que é uma mentalidade extremamente errada. A estrossalpingografia é um exame para estudar o porquê a mulher não está conseguindo engravidar. É um exame para estudar o sistema reprodutor feminino, mas ele não faz, nem deixa de fazer mulher engravidar ou não engravidar. Mas o porquê isso aconteceu? Veja que quando o contraste ele é administrado, o contraste ele é injetado, né? A médica, a ginecologista, ela vai apertar a seringa e como o contraste, o iodo, ele é hidrossolúvel, ele vai se espalhar pela região. E aconteceu, em alguns casos raros, desse fluxo de contraste, veja que o contraste aqui, ó, ele vai como um fluxo, né? Ele entra e vai se espalhando. Esse fluxo de contraste, ao entrar em contato com a trompa, que estava um pouco obstruída, esse fluxo conseguiu desobstruir. Mas são casos que não são comprovados cientificamente e não são, o exame ele não serve para esse tipo específico de tratamento. É apenas um exame para estudar, mas ela não faz com que a paciente passe a ser possível engravidar. Foi por isso que eu coloquei um breve texto que falava sobre isso, porque o fluxo do iodo, ao ser administrado na região, acabou por coincidência, por sorte, ou pelo que quer que seja, desobstruindo a trompa e posteriormente facilitando a possibilidade do espermatozoide, do óvulo, para fazer a fecundação. Então, a estrossalpingografia é o exame radiológico contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, úteros, trompas e ovário, e utiliza como meio de contraste o iodo. Então, sobre o preparo do paciente, a paciente vai ficar em posição ginecológica, como eu disse, é um exame com todas as características de um exame ginecológico. O médico vai precisar fazer toda a parte de anamnese, higienização do local, e vai introduzir um espéculo. Para quem não sabe, em especial os homens que estão na aula, um espéculo é esse equipamentozinho aqui que está à nossa esquerda, certo? É um equipamento de plástico, onde ao girar essa manivelazinha, que está aqui no caso em azul, vai se abrir para ajudar a abrir o canal para ser feito o acesso e a administração do contraste. Então, a médica ginecologista vai usar o espéculo, vai abrir o espaço e vai utilizar a pinça Posey. A pinça Posey é essa aqui lateral, que é uma pinça do cabo comprido, onde na ponta dela tem duas pontinhas. Professor, por que a médica ginecologista vai usar isso? Porque existe uma obstrução na região uterina, onde a médica vai colocar e vai introduzir essa pinça até o útero e vai tracionar um pouquinho o colo uterino para facilitar a passagem do meio de contraste. E tudo isso sem anestesia? Sem anestesia. O máximo que é utilizado é a mesma coisa do exame ginecológico, apenas algum tipo de xilocaína, algum tipo de lubrificante.
Então, vai ser tracionado o colo uterino para, posteriormente, aí sim, ser feita a administração do meio de contraste. Claro que, como eu disse, não pode ser dado nenhum tipo de anestesia, de sedativo a paciente. O que se recomenda, o que se é utilizado, além de toda aquela parte que nós já estudamos, de anamnese, orientação ao paciente, enfim, conversar com o paciente, explicar como é o exame. Nesse caso, a médica também pode recomendar tomar o que normalmente as mulheres já tomam quando estão com cólicas, Buscopan, ibuprofeno, algum tipo de medicação, porque é um exame, como é um exame invasivo, assim como o enema opaco, né? O enema opaco, onde a via de administração é endocavitária retal, a gente falou que é uma via de administração invasiva, ou seja, invade a privacidade do paciente. Na extrasalpingografia é endocavitária, mas é uterina. Então, também invade a privacidade da paciente, consequentemente vai gerar dores, cólicas, principalmente pós-exame. Então, após ser feito esse processo ginecológico de limpeza, de tracionamento do colo uterino, de preparo do meio de contraste, a própria médica vai administrar o contraste. Após isso, vai se começar a realizar as radiografias. Eu vou mostrar um videozinho a vocês que eu consegui. O ideal seria eu mostrar esse vídeo em aula, pois nós temos som. Aqui nessa plataforma, por alguma razão, os meus vídeos não aparecem com som para vocês. Mas eu vou mostrar esse vídeo e vou explicando o que está acontecendo. Esse vídeo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse vídeo, uma paciente, que no caso, essa mulher que está aqui à nossa direita, ela passou por um procedimento de histerosalpingografia e ela filmou esse procedimento. Então, o procedimento está aqui na esquerda e depois ela fez um vídeo gravando, dizendo todo o passo a passo, o que ela sentiu, o que aconteceu com ela durante o exame. Então, aqui à nossa esquerda, nós temos a gravação que ela fez no dia, e à direita, posteriormente, no pós-exame, no momento que ela está de repouso, né? Após o exame, ela comentando. Então, vocês não vão conseguir ouvir o depoimento dela, mas vocês vão conseguir ver como o exame é feito e também o papel do profissional da radiologia. E então eu vou falando um pouco para vocês, mas aqui nós já conseguimos ver algumas coisas. Primeira, paciente em posição ginecológica. Veja que as pernas dela estão aqui para cima, mas com uma diferença, diferente de uma consulta ginecológica, onde o paciente fica numa mesa específica, onde já tem o apoio para as pernas. Aqui o exame é feito numa sala de radiologia. Então aqui a gente consegue ver a mesa da radiologia. Então é feito um exame feito numa sala de raio-x. Claro que com todo aquele preparo que nós já estudamos nos outros exames. Aqui nós conseguimos ver toda empacotada de azul a médica. Porque ela está toda empacotada? Porque ela está com avental de chumbo, protetor de tireoide. Por quê? Porque vocês vão ver durante o exame que a médica ela fica ali, administrando o contraste, cuidando da paciente. Então, para diminuir a radiologia. Então, vocês imaginam, vocês principalmente, em especial quem está ouvindo enquanto homem, você está fazendo um exame, várias radiografias, e a paciente está despida apenas com o pano por cima em posição ginecológica. Então, o quanto é importante aquilo que nós falamos de uma boa conversa, de uma anamnese, de uma explicação, para conseguir passar segurança à paciente, para que a paciente, mesmo nessa situação, ela consiga se sentir segura que ela está nas mãos de um bom profissional. Então, o TEG Radiologia também vai auxiliando a médica ginecologista durante a realização do exame. Então, aqui a médica está fazendo aquele procedimento de limpeza, de passar a xilocaína. Sem anestesia, apenas sendo orientada a paciente a não mexer. Sendo feita a limpeza. Ajudando a colocar o contraste na seringa. Qual contraste é esse que está sendo utilizado? Iodo. Ajudando no preparo, ajudando a médica no preparo. Veja o cuidado que o profissional tem a, em nenhum momento, ter nem contato visual com as pernas do paciente.
Então, isso é um detalhe muito importante. Veja que ao chegar mais perto da paciente, o profissional ele vira o rosto e ele volta bem rápido. Ó, ele vira o rosto e volta bem rápido, para em nenhum momento demonstrar à paciente nenhum tipo de insegurança. Ajudando a médica na escolha dos acessórios. Isso aqui que ela está pegando é a pinça Cosi, onde ela vai preparar para fazer o tracionamento do colo uterino, como eu disse, para ajudar, para facilitar a questão da passagem do contraste. O que o profissional da radiologia vai fazer? A médica deu o ok, minha parte está pronta. O profissional da radiologia vai posicionar a paciente, ou seja, deixar a paciente retinha na mesa, pegar o chassi, ajeitar a colimação. Por quê? O profissional vai ter que fazer exames da região do quadril, porque não é um estudo na região uterina, então o profissional vai fazer várias radiografias, vários exames. Então, quando a médica deu ok, o profissional vai preparar a paciente para fazer os exames de quadril. Então, ele vai pegar a paciente, afastar um pouquinho para o lado, para cima, que é para quê? Para deixar a paciente retinha na mesa. Preparando a paciente, agora vai preparar a colimação. Deixar a paciente retinha na mesa, fazendo a medição no quadril, para conseguir colocar tudo dentro do chassi. Fazendo todo o ajuste de colimação, para deixar tudo ok. Provavelmente, nessa hora, ele foi lá atrás do biombo para colocar a técnica que vai ser utilizada. A médica já está com acesso para fazer a administração do meio de contraste. Então, aqui, nós já vimos aqui rapidamente uma seringa, onde ela vai fazer a administração do iodo. Via de administração endocavitária. Quando a gente viu o termo endocavitária, a gente falou, não sei se vocês lembram, de orifícios naturais. Então, foi por isso que eu trouxe tanto o exame de enema opaco, quanto o exame de esterossalpingografia. Para vocês terem exemplos de endocavitária retal, que é o caso do enema opaco, e no caso da esterossalpingografia, endocavitário também, mas por outro orifício natural, no caso aqui pelo útero. Aqui a médica ela vai começar a fazer a administração do meio de contraste, e posteriormente vocês vão ver o profissional da radiologia fazendo vários exames, várias radiografias. Já posicionou o paciente, já botou a técnica. Então aqui a gente começa a ser realizado os exames. Então vão ser feitas as chamadas radiografias seriadas. Eu já falei esse termo e que é muito comum. Radiografias seriadas é que em vez de você fazer apenas um raio-x, você faz vários, você faz em série. Ah, fulano de tal é um assassino em série, um serial killer. Esse em série está relacionado a acontecer várias vezes. Então, o assassino em série é o que mata várias vezes. As radiografias em série é que são feitas vários exames. Então, o profissional já deixou tudo pronto, já colocou a técnica, já movimentou a paciente, e o que ele vai fazer agora é, tira o chassi, colocou o outro chassi, tá tudo ok, empurrou, mandou a paciente se organizar, foi lá, fez outro raio-x. E a médica administrando o contraste, colocando o iodo. A médica mandou fazer outro, ele vai, troca o chassi, já deixa tudo prontinho, já, e faz outro. Olhe, durante esse momento aqui do vídeo é bem interessante, porque ela diz que quando o contraste entra no organismo dela, no útero dela, ela começa a sentir, não dor, mas um incômodo, aquilo que nós já estudamos, né, de calafrio, de coloração, de dores no corpo, enfim, sabor metálico na boca, ela começa a sentir possíveis reações alérgicas
consideradas leves e normais ao iodo. Então, olha o pezinho dela mexendo aqui, ela começa a falar que começa a doer, que começa a incomodar a realização do exame, e o profissional bem rápido, tendo que fazer, só trocando o chassi, realizando o exame. Então, isso mostra a importância do profissional da radiologia. Porque vocês que estão vendo aqui esse vídeo, imagina uma situação. Digamos que aconteça desse profissional não ter colimado correto esse exame, não ter colocado a técnica correta nesse exame. O que vai ter que acontecer? Vai ter que repetir todo o procedimento. Então, o profissional ele tem que estar totalmente seguro, confiante e tem que saber o que está fazendo. Porque além de ter que fazer rápido, como nós estamos vendo aqui, o profissional ele também não pode errar. Porque, como se está trabalhando com imagens seriadas, né, são várias imagens, então, do jeito que está aqui, se ele errar uma, ele vai errar todas. Ele está só trocando o chassi. Então, é muito importante o papel do profissional da radiologia para o exame da histerosalpingografia. Então, em média, são feitas cerca de 4 a 5 raios-x para a médica posteriormente fazer toda a análise. Então, esse é o exame de histerosalpingografia. A histerosalpingografia estuda o sistema reprodutor feminino, utiliza o iodo como meio de contraste, e sua via de administração é a via endocavitária, no caso pelo útero. Tem como característica o exame, a via só ser administrada, o meio de contraste só ser administrado pelo médico ginecologista. Então, aqui nós conseguimos ver radiografias, né, onde a gente consegue ver tanto o útero quanto as trompas, o contraste. E aí são feitas várias radiografias para a médica ter um estudo bem amplificado de toda essa região, tanto do útero quanto das trompas. Veja que no caso, essa paciente aqui, nesse caso específico, ela tem um formato do útero anatômico que a gente chama de arqueado, né? Um lado está mais alto que o outro. Então veja que o contraste se espalha mais por um lado e se espalha menos por outro. Então isso é relativamente comum. Então para um dos lados o contraste passa mais, para outros nem passa. Então são N situações que essa região, que esse exame, a histerosalpingografia, pode estudar. A HSG, né, histerosalpingografia, é utilizada principalmente para esse estudo da investigação da esterilidade feminina, pacientes que sofrem de abortos repetitivos, algum tipo de ulceração, tumores, dificuldade de gravidez, esse tipo de coisa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Exames vai ser vem do grego, significa útero. Salpingo vem do latim, significa trompa. Então o nome é histerosalpingografia, porque histero significa útero, salpingo significa trompas e grafia significa registro, estudo. É um nome que é mais difícil de análise, porque principalmente o salpingo, ele vem do grego, o hístero vem do latim, então é de mais fácil identificação, porque o português ele é muito correlacionado ao latim. Então o hístero significa útero, o salpingo vem do grego, significa trompas, e o grafia vem registro. Então a histerosalpingografia é o registro do útero e das trompas. Então, portanto, é válido ressaltar que, como nós estamos vendo, é um exame invasivo, né? Ou seja, expõe a usuária, invade a sua privacidade e, claro, que vai gerar bastante apreensão. Sobre as contraindicações, como nós estamos utilizando o iodo, então envolve todo aquele preparo, pacientes, alergia a frutos do mar, pacientes com alergia ao iodo, que isso é mais comum, todo aquele processo que é feito pré-exame, tem que ser feito, assim também como todo aquele que é feito durante o exame, deixar a sala limpa, organizada, orientar a paciente, conversar, enfim, o paciente fazer jejum, tudo isso é comum para todos os exames. É claro que uma paciente gestante grávida, ela não pode realizar a histerosalpingografia, porque ela está sendo exposta à radiação,
então não pode fazer. Pacientes que estejam com graves problemas renais, então isso aqui é muito comum, que é devido àquela questão que nós vimos, de que como o iodo, como o meio de contraste, de maneira geral, é uma substância química, e os rins, eles filtram essa substância, a partir do momento que o paciente ele tenha graves problemas renais, que os rins eles não estejam funcionando, consequentemente não vão conseguir filtrar essa substância e eliminá-la. Então, como essa substância é química e pode ser tóxica, vai continuar por mais tempo no organismo desse paciente, podendo causar algum tipo de problema. Então, após o exame, orientar a paciente a ficar alguns dias sem relação sexual e também de repouso. De maneira geral, não existem maiores cuidados. A paciente do vídeo, se eu não me engano, durante o vídeo, ela fala que foi orientada a ficar cerca de uma semana sem relação e também de repouso, sem fazer esforço físico, porque ela ficou com bastante cólica pós-exame. No mais, não existem maiores contraindicações. Só mesmo pacientes que tenham possíveis alergia ao iodo, a questão de mulheres grávidas e pacientes com graves problemas renais. Então, pessoal, relacionada à histerosalpingografia, aprenderam? Exame radiológico que estuda o sistema reprodutor feminino, utiliza como meio de contraste o iodo, e a via de administração é a via endocavitária, né? No caso aqui, pelo útero. Beleza? Podemos passar para nosso último exame contrastado? Beleza. Show, né? Alguém que está aqui pegou a histerosalpingografia no trabalho? Eu. Cris, Caixina, tá dando certo? Já está procurando materiais? Sim, tá dando certo. Beleza. Se precisarem de algum tipo de material, de dúvida, algo nesse sentido, além de utilizar aqueles sites que eu falei ontem, também tem as referências nas minhas aulas, nas apostilas. Também quiser deixar uma mensagem no privado, eu tento procurar algum tipo de material para enviar para vocês, mas eu fico feliz quando vocês procuram por si só. Tá ok. Mas precisando é só falar. Tá ok. Então, o nosso último exame contrastado é chamado de flebografia, que também é chamado de venografia. Eu costumo chamar de venografia porque ajuda a facilidade na interpretação do nome. Então, venografia, veno, vem de veias. E grafia é de registro, de escrita. Então, venografia é o registro, o estudo das veias. Então, o exame que seu nome, assim como esofagografia, ele diz muito sobre si só. Então, o esofagografia estuda o esôfago. Então, a gente já aprendeu que o esôfago fica nessa região do pescoço. É o canal que liga a boca até o estômago. Então, no esofagografia, via de administração via oral. Venografia, estudo das veias. Então, se nós temos um exame que estuda as veias, consequentemente, a sua via de administração vai ser a via intravenosa. Vai ser nas veias. Então, venografia é o exame contrastado que vai permitir estudar as veias, mas com a questão. A venografia não estuda todas as veias do corpo humano. Ela é o exame que estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Então, ombro, braço, antebraço, perna, pé, joelho. Então, a venografia estuda as veias dos membros superiores e dos membros inferiores. A sua via de administração é a via intravenosa. Então, claro que se nós estamos estudando se o exame, a sua via de administração é a via intravenosa, é claro que o meio de contraste utilizado vai ser o iodo, certo? Então, pode ser, é sempre indicada a utilização do iodo não iônico, certo? Mas se a via de administração é a via intravenosa, o meio de contraste utilizado vai ser o iodo. E se o exame estuda as veias, a sua via de administração vai ser a via intravenosa. Então, a venografia ou a flebografia é o estudo radiológico, é o exame contrastado que estuda as veias dos membros inferiores e superiores e utiliza como meio de contraste o iodo. Vou mostrar para vocês já aqui uma imagenzinha, já para vocês entenderem um pouco mais o funcionamento do exame. Então, nós temos aqui que região do corpo? Membro
superior, né? Membro superior do paciente, a gente consegue ver a região aqui da clavícula, do ombro, né? A articulação glenohumeral, a escápula e um pouco da região torácica. Então, a venografia é o exame que estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Então, o contraste ele vai ser administrado de maneira intravenosa na veia, e aqui a gente consegue ver a passagem se espalhando durante as veias. Mostra a imagem, o exame em formato de vídeo, como está sendo aqui em tempo real. Veja que nós não temos uma imagem fixa. Vocês conseguem, se vocês colocarem seu olhar na sua direita inferior, na região mais central do paciente, vocês conseguem ver até a movimentação do coração batendo, a dilatação. Então, o médico ele não vê esse exame em formato de foto, vê em formato de vídeo. Então, quando se faz em formato de vídeo, com certeza está sendo utilizado o equipamento de radioscopia. Diferente do vídeo que nós vimos da esterossalpingografia, onde o técnico de radiologia ficava fazendo radiografias, raio-x, seriados, né? Tirava um, botava outro, tirava um, botava outro. Então, vocês veem o quanto a radioscopia facilita o exame, facilita o trabalho, porque o médico ele consegue estudar em tempo real e em formato de vídeo, o estudo fisiológico. Olha que interessante. Eu vi agora. Deixa eu ver se consigo mostrar a vocês. Então, a gente consegue ver aqui veias mais calibrosas, menos calibrosas. E veja que uma veia, ela vai começar a extravasar, tá tendo um rompimento. A gente consegue ver até o sangue vazando. Olha aqui o sangue vazando, ó. Não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse, mas esse paciente tem um problema venoso aqui, tá tendo extravasamento. Isso, consequentemente, dificulta a passagem sanguínea. Então, a venografia estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Aqui nós temos outro exemplo, mais uma vez utilizando radioscopia. Veja, característica mais arredondada. Em vez de nós termos uma imagem fixa, nós temos uma imagem em formato de vídeo em tempo real. Então a gente consegue ver o espalhamento do contraste, no caso aqui do iodo, na região onde é possível se estudar no caso aqui da perna do paciente e no caso aqui do ombro. As costelas aqui, dá para ver aqui na região axilar. Venografia estuda as veias dos membros superiores e inferiores. No caso aqui nós estamos vendo a região superior, a passagem venosa do meio de contraste. Onde a seta está mostrando, vocês conseguem ver um leve estreitamento, onde de repente naquela região onde passa o sangue, parei bem na hora aqui, ó, há nessa região aqui um estreitamento. Diferente do outro exame aqui. Veja a diferença. Da nossa esquerda, o quanto essa região está estreita. E na outra, o quanto ela está larga, que no caso seria o paciente normal. Mais uma vez, utilizando equipamento de radioscopia, onde a gente vê em tempo real a passagem do contraste. No caso aqui, na região venosa do membro inferior, a gente consegue ver o fêmur, e aqui a região do joelho do paciente. E como o contraste consegue se espalhar por essa região venosa, e o médico vai poder estudar essa questão da circulação das veias do paciente. Então, a venografia é o exame radiológico contrastado que vai estudar as veias dos membros superiores e inferiores e vai utilizar o iodo como meio de contraste. Então, no dia anterior do exame e também após o exame, é sempre aconselhado o paciente a beber bastante água. Nesse caso aqui da flebografia. Por quê? Para ajudar tanto na hidratação do corpo, já que nós estamos falando do estudo das veias, e posteriormente para facilitar na eliminação do contraste.
aquelas coisas padrões que nós estamos estudando, paciente em jejum, ser feito toda aquela questão de trazer exame, saber se tem alergia, se não tem, se precisar fazer preparo antalégico, fazer anamnese, conversar, orientar. Então, todo esse processo é muito importante em todos os exames contrastados. Então, vai ser feita uma asepsia, né, uma limpeza na região onde vai ser administrada. Então, se for um estudo da região das veias dos membros superiores, obviamente o médico ele vai escolher uma veia do membro superior. Nesse exame, a equipe de enfermagem pode administrar também, já que é intravenoso, mas o médico ele vai orientar em qual veia ser utilizado, porque é exatamente aquela região que ele quer estudar. E se for no membro inferior, vai ser também utilizado uma veia na região inferior. Durante o exame, sempre evitar que o paciente se mexa e, posteriormente, também sempre pedir para o paciente deixar aquela região imóvel, para evitar que tenha algum tipo de problema. Após a injeção do contraste, vão ser feitas exames, vão ser feitas radiografias, raio-x, no caso, se for de membro inferior, raio-x de perna, de joelho, se for do membro superior, de ombro, de braço. Mas, claro que nos vídeos que nós vemos aqui, que está usando a radioscopia, isso não cabe, porque a gente consegue ver já em tempo real, já um estudo em tempo real, o fluxo do contraste. Mas se for fazer radiografias mesmo, raio-x mesmo, ou tomografias, no molde mais antigo, vai ter que fazer raio-x de toda a região que o médico pedir. Membro inferior faz, do quadril, fêmur, joelho, perna, para o médico conseguir acompanhar, conseguir ver toda essa região de vascularização. Então, esse exame ele é muito comum para pacientes que têm problema, principalmente de trombose venosa, ou seja, tem a veia muito calibrosa, tem problema de algum tipo de problema venoso, de dificuldade de passagem sanguínea. Então, o médico ele vai conseguir poder estudar de maneira mais específica aquelas veias, se tem alguma dilatada, se tem alguma obstruída. Então, a venografia consegue estudar todas as veias, seja dos membros superiores ou dos membros inferiores. É muito importante vocês lembrarem disso, porque quando a gente fala de veia, nós temos veias do nosso corpo em todas as partes, em todos os órgãos são irrigados por veias, mas a venografia estuda apenas as dos membros superiores e inferiores. No caso aqui, nós estamos vendo do MSD, né, membro superior direito, onde a gente consegue ver a região da clavícula, do ombro e do húmero, e já aqui à nossa direita, de uma perna esquerda, onde a gente consegue ver já a região da perna, calcanhar, tornozelo e pé. Então, a venografia estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Tem por indicação, tem por objetivo estudar, como eu falei, as obstruções venosas, dilatações venosas, as chamadas TVPs, que são as tromboses venosas, que são característicos como dessa imagem aqui. Estudo anatômico, né, da forma e fisiológico, que é a função das veias dos membros superiores e inferiores. Então, a flebografia ou a venografia também é realizada para guiar alguns procedimentos endovasculares. Então, por exemplo, o médico, um angiologista, que é o médico de veias, ele quer fazer um procedimento venoso naquele paciente. Só que ele quer saber se aquela veia que ele vai estudar está funcionando, está apta para fazer aquele procedimento ou não. Então, o que pode acontecer? Ele solicitar uma venografia, ele vai passar a ter um estudo específico das veias daquela região, e esse exame vai ser utilizado como acompanhamento pré-operatório. Então, a partir do momento que ele tiver o resultado do exame, que ele avaliar que aquela veia está apta, que aquele organismo, que aquela região está apto ou não para passar por um procedimento operatório, aí ele vai liberar ou não a cirurgia. Então, a venografia pode ser utilizada também para essa questão, para esse tipo de exame pré-operatório. As contraindicações é aquilo que nós já vimos. Primeiro, questão de mulheres grávidas, pacientes com graves problemas renais. Mulheres grávidas, quando vocês verem essa contraindicação, isso não está relacionado nem mesmo à questão do meio de contraste, e sim a questão da radiação do exame. Então, o fato da mulher estar grávida ser contraindicado está relacionado à radiação. E essa questão que sempre nós vemos, problemas com pacientes com graves problemas renais, está relacionado àquilo que nós vimos. Os rins, eles filtram a substância
para posteriormente eliminar. Nós estamos falando de substâncias químicas, seja o iodo, seja o sulfato de bário. Então, se o paciente tiver graves problemas renais, consequentemente, os rins não vão conseguir absorver e posteriormente eliminar. Então, essa substância, com o passar do tempo, presente no organismo, pode gerar alguns danos a esse paciente. Então, pacientes graves, pacientes com problemas renais, toda aquela questão que nós já vimos da alergia, que é mais comum no iodo, paciente alérgico a frutos do mar, alergia à substância ao iodo. Então, toda aquela parte de anamnese, de exames pré, saber se o paciente tem alergia ou não, se tem algum problema ou não, conversa com o médico, tudo isso é feito em todos os exames contrastados. Assim também como aquele acompanhamento pós-exame. Após o exame, o paciente não está liberado. Fica cerca de 30 minutos a 1 hora em acompanhamento, para saber se vai ter algum tipo de efeito colateral tardio, né? Pós-exame. Então, isso cabe para todos os exames. Então, pessoal, com a venografia, nós fechamos nosso 6º exame contrastado. Vou passar aqui rapidinho um resumo de cada um deles. Como eu disse na aula anterior, a prova de sexta-feira, próxima sexta, a prova de próxima sexta só vai ter uma questão, onde vocês vão ter que falar sobre cada um dos exames. Aí vocês vão ter que falar os pontos principais de cada um. O nome do exame, o que o exame estuda, sua via de administração, o meio de contraste que é utilizado naquele exame e também um pouco sobre a questão de preparo da sala, preparo do paciente e também de possíveis indicações e contraindicações. Então, vai ter que falar sobre esses pontos. Na revisão, segunda-feira, eu vou falar melhor sobre cada um, mas passando aqui rapidinho. Primeiro exame que nós estudamos, esôfagograma. Exame que estuda o esôfago, a deglutição, o ato de engolir, e o esôfago, que é o canal que liga a boca até o estômago. Esofagograma, estuda o esôfago e o estômago. Meio de contraste, sulfato de bário. Via de administração, via oral. Segundo exame contrastado, enema opaco. O enema opaco estuda a região intestinal, intestino grosso, o reto. O enema opaco estuda o intestino grosso e o reto. Utiliza como meio de contraste também o sulfato de bário, mas a sua via de administração vai ser a via retal. Terceiro exame contrastado, urografia excretora. Urografia excretora é o exame contrastado que estuda o sistema renal, rins, ureteres e bexiga. O meio de contraste utilizado vai ser o iodo e a sua via de administração vai ser a via intravenosa. Já explicou tudo. Quarto exame contrastado. Quarto exame contrastado, deixa eu lembrar aqui qual foi pela ordem. Nem vou lembrar. Lembro não, mas eu vou falar algum aqui. Mielografia, que nós estudamos hoje. Mielografia é o exame contrastado que estuda o canal medular. Estuda o canal medular, via de administração, via intratecal, e esse exame tem como característica, primeiro, ser utilizado somente o iodo não iônico, e segundo, por ser uma via sensível, tem que ser administrado somente pelo médico. Mielografia, estuda o canal medular, via de administração, via intratecal, meio de contraste utilizado, iodo não iônico. Quinto exame contrastado foi a esterossalpingografia. A esterossalpingografia é o exame contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, o útero, as trompas e o ovário. Utiliza como meio de contraste o iodo. Sua via de administração é a via endocavitária, pelo útero. E o sexto e último exame contrastado é a venografia, que estuda as veias dos membros superiores e inferiores e utiliza como meio de contraste o iodo. Como eu disse, na segunda eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre cada um para a gente fixar o conhecimento. E qualquer dúvida que vocês tenham, caso não queiram perguntar na aula, pode falar no privado. Ah, professor, você fala muito rápido, eu não entendi, você falou isso e eu não sei o que é, e aí? Você não sabe o que está falando, não. Então, pode falar comigo no privado, que eu vou mandar áudio, vou explicar. Porque como aqui eu não consigo ver vocês, é muito mais comum eu falar mais rápido do que durante a aula. Porque durante a aula eu consigo ver na expressão facial do aluno se ele está entendendo, se ele não está.
Aqui não, aqui eu só estou vendo nomes e algumas fotos de quem tem, então não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão entendendo, se vocês não estão. A gente acabou de falar no nosso grupo que você explica muito Estamos aqui. É verdade. E o quê? Desculpa, não A entendi. gente tava... Nem precisando apresentar o trabalho. Você Peraí. explica tão bem que a gente não precisava apresentar o trabalho. A gente estava comentando aqui no grupo. Ah, claro, eu explico tão bem que você não precisava nem estudar disciplina, nem fazer prova, né? Eu fazia a prova e É isso aí. dava certo. O que eu tirasse na prova, Uma dava... boa ideia, gostei. também, excelente. Mas se for um elogio, eu agradeço, obrigado. Mas enfim, como eu É um estava elogio. Obrigado, fico muito feliz. Então, como eu estava dizendo, quando é presencial, eu falo mais lento, consigo ter uma interação maior com vocês. Aqui é mais comum o professor, não só eu, claro, falar mais rápido, porque eu não tenho interrupção, ninguém pergunta, mas quem queira perguntar qualquer coisa, seja quem está ao vivo agora ou quem está assistindo, independente de horário ou de dia, é domingo, eu não vou perguntar ao professor, não. Pergunte. Se eu puder responder, eu respondo, não tem problema nenhum. O importante é vocês não ficarem com dúvida, vocês aprenderem, tá bom? E Eu acho que eu sou a que mais pergunta. quem falou isso? Peraí, quer o nome? Leili. Foi Leiliana que falou? Leiliana. Então, algumas referências, como eu disse, além de vocês poderem utilizar aqueles sites que eu falei na aula de ontem, sempre nas minhas aulas eu coloco as referências, que são sites de onde eu tiro material. No próprio grupo da turma, acho que após a finalização do primeiro dia de aula, eu coloquei, eu acho que umas 2 apostilas grandes lá, boas, para quem quiser pesquisar, para quem quiser estudar sobre outros exames contrastados, entender como funciona. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria deixar uma frase para vocês. Ajudar um estudante da área ou um colega de profissão não gera concorrência, gera admiração. Talvez vocês não tenham essa mentalidade ainda, mas e talvez futuramente tenha. A área da radiologia ela é conhecida por ser uma área muito, entre aspas, ríspida entre profissionais, porque durante muitos anos se teve a mentalidade de ser uma área fechada, ou seja, não tem emprego para todo mundo. Então, um colega acabava vendo o outro como um adversário. Vixe, fulano tal ali, ele está aparecendo, ele vai pegar minha vaga. Então, é muito importante a gente quebrar essa mentalidade e entender que o mercado de trabalho ele sempre vai ter oportunidade para os melhores, para quem amar o que faz, para quem for bom e para quem não desistir. E a gente ajudar um colega de profissão, tirar uma dúvida, ajudar numa prova, mandar um material, a gente não vai estar gerando uma concorrência, a gente não vai estar fazendo aquela pessoa tomar nosso emprego, a gente vai estar gerando uma admiração, a gente vai fazer, caramba, fulano tá um profissional e ele me ajudou. Graças a Deus, hoje eu consigo passar por isso, como eu sou administrador do maior grupo de radiologia do Brasil, né, Radiologia em Foco, muitas pessoas procuram pedindo ajuda, tirando dúvida, envio de material, e eu não sei nem quem é a pessoa, nunca nem vi, pessoas até de fora do Brasil já têm a oportunidade de ajudar. Até recentemente, esse ano, de Angola, o cara que estava com a dúvida lá, conseguiu entrar em contato e esclarecer. Então, vocês podendo, independente de ser da radiologia ou não, ajudem. Cada um de vocês tem um conhecimento específico, eu não sei mais do que vocês, nós sabemos iguais. Tem uma frase que diz que a gente não pode julgar um peixe por sua habilidade de voar. Nós temos que avaliar a pessoa dentro das suas habilidades. Então, se a gente julgar um peixe por sua habilidade de voar, o peixe ele vai ser um idiota, porque ele não sabe voar. Mas se a gente julgar pela sua capacidade de nadar, ele vai ser um gênio, porque é isso que ele sabe. Então, é importante a gente avaliar as pessoas e tentar aprender o que cada um tem de melhor. E, se puder, haver essa troca de conhecimento para vocês também ajudarem as pessoas. Porque quando você ajuda uma pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa pode, sei lá, passar numa entrevista, passar numa prova, cara, isso não vai gerar uma concorrência. Pelo contrário, vai gerar uma admiração por você sempre estar ajudando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, o pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal que está assistindo. Como eu sempre digo, fico muito feliz quando vocês quando vocês acompanham a aula. Então, muito obrigado e sabe que prezando é só falar. Pois tchau, boa noite a todos e até a aula de revisão na segunda-feira. Boa noite. É, Boa noite.